Essa adoração gloriosa, porque na verdade a gente vem aqui com esse propósito, né? Adorar a Deus, prestar um culto a Deus. E com certeza Deus recebe o nosso culto, amém? O importante, irmãos, é que Deus recebe o nosso culto. Glória a Jesus. A gente tem que ter essa ciência dentro de nós. Não, eu tenho que fazer algo que Deus receba. Não pode ser apenas o estereótipo, né? Uma coisa de aparência. Tem que sair daqui, não daqui para cá, mas daqui para cá. Amém? Uma coisa verdadeiramente de coração, porque Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai procura os verdadeiros. Por que ele falou que o Pai procura os verdadeiros? Porque tem muitos falsos adoradores. Então o Pai está à procura dos verdadeiros. Procurar o falso não precisa, porque está cheio aos montões por aí. Não é o nosso caso aqui, claro, jamais. A gente vem aqui verdadeiramente adorar a Deus. Mas eu estou falando aqui de um culto verdadeiro a Deus. De um culto verdadeiro. Eu não vou levantar a minha mão porque o pastor está pedindo para mim levantar a mão. Eu não vou dar um glória porque ele está pedindo. Isso aqui tem que ser automático. Amém? Eu estou aqui rendendo louvores a eles, eu estou dentro de uma igreja, eu vim para cultuar. Essa tem que ser a nossa ciência, amém? Porque aí Deus recebe o nosso louvor. Glória a Deus. E nós não estamos aqui para manobrar a vida de ninguém. A gente tem que ser espontâneo, tem que partir de nós o culto verdadeiro. Amém? O culto verdadeiro tem que partir de nós. Eu só levanto a minha mão e só dou um glória quando eu sinto de dar glória e levantar a minha mão. Não porque alguém está pedindo, mas aí como eu sei que eu vim a este ambiente para 2 horas estar aqui dentro dessa casa, para adorar a Deus, então eu sempre estou dando glória a Deus e aleluia. Depois eu tenho um tempo para tratar de outras coisas que também têm a sua importância, mas não neste momento. O momento aqui é propício, é preparado para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, estão felizes por estar aqui então, queridos? Glória a Jesus, graças a Deus. Nós vamos compartilhar com você, eu quero compartilhar com você uma palavra. Abra comigo a sua Bíblia, lá na primeira epístola universal de João, primeira epístola universal do apóstolo João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, isso, lá perto do Apocalipse, 1 João escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, a narrativa do Evangelho de Jesus, e João escreveu essas 3 epístolas universais e escreveu também o Apocalipse. João foi aquele discípulo, os irmãos sabem disso já de cor e salteado, né? Mas para fazer lembrá-los, João foi aquele discípulo que era um dos mais chegados, vamos dizer assim, né? E tinha 3, dos 12 tinha 3 que eram mais chegados, Pedro, Tiago e João, né? E Jesus se revelou a eles de maneira extraordinária. Eu acredito que hoje não existe aqueles mais chegados, existem aqueles que querem mais. Aí quem quer mais, recebe mais. Quem não quer, come menos. É assim que funciona. Deus não tem filhos prediletos. Ah, mas será que o pastor Marco, de repente mais alguns outros irmãos aí, são filhos prediletos? Não. Deus não tem filhos prediletos. A verdade é que conforme a nossa intensidade em buscá-lo, conforme o nosso querer, a nossa luta para buscar, porque nós temos que ser determinados com a gente mesmo, porque se a gente descuidar, a gente passa um dia sem ler a Bíblia, a gente passa o dia sem orar, é só se descuidar, sabia? Você concorda comigo, sim ou não? Isso acontece comigo, tá? Não estou falando aqui por você, estou falando por mim mesmo, mas eu creio que você pode testificar. Então, se a gente se descuidar, o dia passa, a gente não ora, não lê a Bíblia. Então é por isso que nós temos que ter aquele devocional diário. E aí, se a gente tem esse devocional diário, de oração, leitura da Bíblia, pode ter certeza, Deus vai se revelar para você. Amém? Porque é o querer de Deus. O Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse, que é um livro temido por muitos, que causa espanto para muitos,
Ah, mas o Apocalipse é um livro tão difícil de entender, irmãos. Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Amém? A grande questão, por que eu não entendo então, pastor? É porque você não parou para examinar, para estudar. Amém? Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É os eventos escatológicos finais que vão acontecer. Muita coisa aconteceu e muita coisa ainda tem para acontecer. Então você pode estudar, e você estudando, tendo esse capricho de examinar, de estudar, não ler como lê um jornal, como lê uma revista, mas ler cuidadosamente, fazendo anotações. Hoje nós temos muitos materiais de estudo que nos auxiliam para a compreensão, comentários bíblicos, enciclopédia, dicionários. Temos muitas ferramentas boas hoje para o povo de Deus ter o entendimento. Amém? Mas aí, como eu falei, vai de cada um, o querer de cada um. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Todos acharam? Vamos orar então para a gente partir aqui desse princípio, para essa meditação, para essa palavra nessa noite. Já achou? Então feche os olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos agora, Senhor, que o Espírito Santo nos revele, Senhor, a sua palavra, o seu querer para cada um de nós. É bem verdade que nós viemos aqui, deixamos tudo para estar aqui, é porque nós temos fome, nós temos sede, nós queremos mais, nós não estamos, Senhor, apenas contente com o que já temos, nós queremos mais, tudo que é relacionado a Deus, nós queremos mais, e sabemos que o Senhor tem mais para nós. Então fale com a gente agora, através desta palavra poderosa, porque a palavra do Senhor é poderosa, sim, para restaurar vidas, para libertar, para curar, para trazer renovo para nós. Os dias em que vivemos são dias trabalhosos, e a gente, Senhor, está muitas vezes enfadado com o que veio e o que houve, mas nós viemos à tua casa nesta noite, para buscar uma orientação, um renovo espiritual, porque nós não podemos jamais, meu Senhor, cair no enfado, meu Deus, da alma, cair, meu Deus, na mesmice, Senhor, deixar que a nossa vida vire uma rotina. Nós não queremos, meu Senhor, nós queremos é nos renovar em Ti, meu Pai. É aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 12, o verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, meu Pai, aqui está esse punhado de trigo, que não se conforma com a situação que o mundo está, meu Deus, porque nós sabemos que aos poucos um caos está se instaurando, meu Deus. Nós sabemos que aos poucos, meu Pai, o homem está perdendo o domínio e o controle da situação, e somente o Senhor que pode reaver isso a nós. Mas a tua igreja caminha na tua luz, e nós viemos aqui, meu Deus, para nos renovar, meu Deus, para nos renovar. Nos renova nesta noite. Levante as suas mãos e sinta já a glória de Deus que está sobre essa casa nessa noite. Isso, naquele mesmo entusiasmo que você estava na hora do louvor. Isso, fecha os teus olhos e diga: Deus, 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 eu quero mais de Ti, me renova nesta noite, eu quero força para vencer, para continuar a minha caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém, amém, Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Levante as suas mãos por um momento e glorifique a Deus. Diga glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Diga glória a Jesus, glória a Jesus. Eu espero para você adorá-lo. Eu espero para você dizer alguma coisa para Ele nesta noite. Oh, bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Graças a Deus. Amém, Jesus. Vamos lá então. Primeira Epístola de João, capítulo 2 e o verso 3. Eu quero que você mantenha, durante a mensagem, você mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer aqui em cima de alguns versículos e extrair aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. É bem verdade que estamos na escola de Deus. Você se matriculou na escola de Deus.
Aleluia. E nós estamos aprendendo todos os dias como ser mais assíduo, como ser mais crente, como ser mais fiel, obediente. É um aprendizado contínuo, e assim a gente vai crescendo até chegarmos à estatura de varão perfeito. Amém, queridos? Glória a Jesus. Paulo disse aos irmãos: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Amém? É uma construção que acontece com a gente. Posso definir? É uma construção. Todos os dias Deus vai moldando o nosso caráter, vai construindo a sua identidade em nós. Amém? Até chegarmos a ser bem parecido com o Pai. Até ao ponto de alguém dizer: ele é a cara do Pai. Amém? Glória a Jesus. Quem está aí, diga amém. Que bênção de Deus. Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 3, a parte A diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos. Só até aí. Olha só, de novo. E nisto sabemos que o conhecemos. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. E nisto sabemos que o conhecemos. Olha só, irmãos, eu quero tratar com vocês aqui. Nós vamos discorrer aqui alguns versículos, e eu quero, à luz da palavra de Deus, eu quero mostrar algumas coisas para você aqui, à luz do texto que ora acabamos de ler. Olha só. E nisto sabemos que o conhecemos. Evidências, diga comigo, evidências. Queridos, evidências de quem conhece a Deus, evidência de que o conhecemos. Tem que haver, olha só, nisto sabemos, ou seja, eu sei. Em primeiro lugar, eu mesmo, crente em Jesus Cristo, que entreguei a minha vida para Ele, já há muito tempo, eu me lembro de toda a trajetória, eu entreguei a minha vida para Ele. Então hoje eu sei disto, que eu estou nele. O primeiro a ter essa evidência, essa certeza no coração, tem que ser a próprio nós mesmos, conosco mesmo, com a gente mesmo. Eu tenho que crer que eu estou em Jesus, que eu tive um encontro com Ele, que tudo que eu estou vivendo é a pura realidade, é obra de Deus, eu fui alcançado, tudo isso é verdade, eu preciso buscar mais. Nós temos que ter essas convicções dentro de nós, e nisto sabemos que o conhecemos. Nós temos que saber primeiro. Então, como eu trato isso aqui como nisto sabemos, nisto são evidências que comprovam que eu o conheço. Tem que haver evidências na minha vida, para eu saber que de fato eu conheço. E como eu já disse, em primeiro lugar, eu mesmo tenho que ter essa própria convicção comigo mesmo. Eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus. E a gente vai ver aqui algumas evidências. Vamos destacar aqui, à luz desse texto, algumas evidências de que de fato comprovam que eu o conheço. E aí, como não pode ficar somente em mim isso, essas evidências, porque quando Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo, Ele estava falando de testemunho. Ele estava dizendo, vocês têm que ser luz para o mundo. E Ele também, certo dia, Ele disse que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo todo estará em treva. Então eu tenho que ter primeiramente luz dentro de mim, e não posso ficar somente em mim, eu tenho que deixar raiar esta luz. Ou seja, eu tenho que ter evidências comigo mesmo, comprovação comigo mesmo, ter convicção comigo mesmo, de que eu sou de Deus, e eu estou no caminho certo, eu estou convicto disso. E aí depois eu tenho que deixar isso transparecer para as pessoas, para todos, que essas evidências que eu deixo claro para todos, que eu estou em Jesus, tem que aparecer. Jesus falou assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Nós não podemos ser crentes 0007.
detetives de Jesus, andar às escondidas, como Nicodemos. Nicodemos, ele acreditava em Jesus, mas ele não queria deixar isso aparecer para as pessoas, porque ele não queria, até mesmo ele era um fariseu, e ele não queria arrumar problemas lá com os fariseus, com a sinagoga. Ele não queria arrumar problemas. Então, quando ele resolveu ir ter com Jesus, ele foi à noite, para não deixar assim tão evidente que ele tinha agora um compromisso, que ele tinha um interesse por Jesus. E isso não pode acontecer com a gente. Nós temos que deixar evidenciar, as pessoas têm que olhar para nós e ver que realmente nós temos um interesse, nós temos amor, nós queremos mais de Deus para a nossa vida. E aí, quando elas perceberem isso em nós, poxa, aquela pessoa depois que se converteu, olha só, olha o entusiasmo dela, olha a alegria dela, olha como ela vai assiduamente à igreja, olha como ela busca, olha como ela cresceu espiritualmente. A gente conversa com ela, ela tem outra mentalidade. Então, nós temos que deixar, porque a gente não pode ser convicto somente com a gente mesmo, nós temos que ser convicto com a gente e deixar que isso resplandeça para as pessoas, porque o propósito do Evangelho de Jesus Cristo, o propósito pelo qual nós fomos alcançados, é para que daqui um pouquinho a gente alcance outro também. Amém? Essa é a questão. Então, nisto sabemos que o conhecemos, evidências de que o conhecemos. Olha só, a primeira evidência de que o conhecemos está no verso 3 que a gente leu. E nisto sabemos que o conhecemos. Primeira evidência: se guardarmos o quê? Os seus mandamentos. É a primeira evidência de que eu conheço a Deus, de fato. Eu guardo os seus mandamentos. Eu guardo os seus mandamentos. Olha só, aquele que diz, verso 4, acompanhe comigo aí. Aquele que diz, eu o conheço, olha só, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Olha só. Então, o que evidencia que eu conheço a Deus para as pessoas? É eu guardando o seu mandamento. Quem está aí? Essa convicção, primeiramente, nisto conhecemos, ou seja, eu mesmo tenho essa convicção, e depois eu deixo isso transparecer, eu deixo isso claro, todos conseguem ver essa evidência, porque, de que eu conheço a Deus, porque eu guardo os seus mandamentos. Olha o verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Olha só o verso 7, dá um salto para o verso 7, diz assim, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é o que, irmãos? A palavra que desde o princípio ouviste. Porque você pode perguntar, mas que mandamento é esse que eu tenho que guardar? E eu guardando esse mandamento, eu evidencio que eu conheço a Deus de fato. É a palavra de Deus. João deixa isso bem claro. Esse mandamento que ele está falando aqui, é a palavra de Deus. Quando, aí no verso 4 ele vai dizer, olha só, olha o verso 4, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda a sua palavra, que é o mandamento, é mentiroso e nele não está a verdade. Dá para entender isso aqui facilmente? Quando eu digo que eu conheço a Deus, mas eu não guardo a sua palavra, eu estou sendo o quê? Mentiroso. É forte isso aqui. Isso aqui causa um impacto grande em nossos corações. Porque a gente acha, irmãos, muitas vezes, que de qualquer forma a gente vai chegar lá, de qualquer maneira. A gente acha que a gente pode levar as coisas conforme a nossa axiologia. E não é muitas vezes. Se eu evidencio que eu conheço a Deus agora, me converti, eu tenho que guardar a sua palavra. Mas se eu não guardo, eu sou mentiroso, eu estou perdendo o meu tempo. Guardar a palavra de Deus no coração, praticar, olha só, aí a segunda evidência de que estou nele, está no verso 6.
Olha só, aquele que diz que está nele, está vendo? No verso 3 diz, e nisto sabemos que o conheçamos. Então, conhecer e guardar esse mandamento, leva nós para o segundo estágio, que é estar nele. Amém? Porque nós estamos nele, porque guardamos a sua palavra. Verso 6, aquele que diz que está nele, porque guarda os mandamentos, e evidencia isso, pelo fato de guardar os mandamentos, a sua palavra, também deve andar como ele andou. A segunda evidência que eu estou nele agora, eu tenho que andar como ele andou. Porque hoje o título de evangélico, as pessoas têm, a gente vê na mídia social, a gente vê os grandes famosos se convertendo, mas porém não deixando a prática, não deixando aquela vida miserável de pecado. E aí supostamente eles estão se convertendo, mas não andam conforme, não guardam os mandamentos da palavra de Deus, porque aí, uma vez que eu me decido por ele, eu tenho que procurar andar como ele andou, guardando a sua palavra, e através da palavra eu vou ter todas as diretrizes, eu vou ter toda a direção que eu preciso, porque evangelho é isso, evangelho é mudança de vida, conversão, mudança de vida. Agora eu não ando mais conforme o mundo é o sistema, é as coisas desse mundo, é aquela forma de pecado que eu andava, aquele jeito pecaminoso que eu tinha, aquelas minhas aptidões pelas coisas do mundo, isso aí eu deixei de lado. É aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Andar como Jesus andou, é evidência. Quando eu ando como Jesus andou, e como Jesus andou, pastor Marco? Jesus andou em santidade, andar em santidade como Cristo andou. O que é santidade aqui, dentro desse propósito aqui? Santidade aqui, dentro desse propósito, é viver diferente do mundo, é se separar das coisas do mundo. O grande problema de muitos é ter que abrir mão das coisas para seguir Jesus. Tem pessoas, não, eu quero, mas é do meu jeito, e aí não dá. Jesus disse, quem quiser vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é a proposta que eu tenho, não a tua, para querer mudar a minha talvez. Não, é a proposta que eu tenho para te apresentar. Queres nesses moldes? Queres dentro disso que eu estou te apresentando, enquadrado dentro desses parâmetros aqui? Queres? Amém. Queres? Vem comigo. Eu tenho uma eternidade para ti. Eu tenho um céu de glória para ti. Não queres? Ande conforme a sua axiologia, então, e vamos ver até onde você vai. Essa é a verdade. Tem pessoas que traçam seus próprios métodos, seus próprios caminhos, isso eu estou falando dentro do Evangelho, irmãos. E jamais isso pode acontecer. Quando eu me decido por Jesus, eu tenho que saber logo que eu vou ter que abrir mão, que eu vou ter que renunciar muita coisa. Ah, mas pastor, tem gente se convertendo e não está renunciando. Então não é conversão, é uma aparente conversão. Pastor, o senhor está julgando? Não, a Bíblia está falando isso, a Bíblia me ensina isso. A Bíblia me ensina isso. A Bíblia me ensina isso. Então, andar como Jesus andou, eu guardo os seus mandamentos, e pelo fato de eu guardar sua palavra, evidencia que eu estou nele, que eu o conheci de fato. Eu estou agora andando conforme a sua palavra, estou andando conforme Jesus andou, e isso também é outra evidência para o mundo e para mim mesmo, que eu estou em Jesus.
Agora a terceira evidência que eu olho aqui no texto, está ali no verso 7 comigo. Olha só, olha o verso 7, dá uma olhadinha no verso 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque agora eu passo a segui-lo. Por isso que é verdadeiro em mim, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Verso 9, aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Olha o verso 10, aquele que ama o seu irmão, sublinha aí, marque aí, aquele que ama o seu irmão, está na luz e nele não há escândalo. Verso 11, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha o verso 10, aquele que ama o seu irmão, outra evidência de que eu o conheço, porque eu amo os meus irmãos. Primeira evidência, eu guardo a sua palavra, os seus mandamentos, que é a mesma coisa. Segunda evidência, eu ando como ele andou. E a terceira evidência de que eu o conheço, eu amo os meus irmãos. Porque se eu não amo os meus, se eu aborreço os meus irmãos, disse aqui, se eu aborreço os meus irmãos, eu não ando na luz, ou seja, eu não ando em Jesus. A luz aqui é Jesus. Jesus é a luz do mundo. E quando eu aborreço os meus irmãos, eu não estou evidenciando, porque Cristo não andou dessa forma. Cristo amou a todos, independentemente da situação da pessoa. Ele amou a todos. E se eu digo agora que eu o sigo, que eu o conheço, eu também tenho que amar a todos os irmãos. Quem pode dar um glória a Deus aí? Você ama as pessoas? Você ama os irmãos? A verdade é que o círculo, esse círculo, ele vai aumentando. É como um círculo radiativo, né? Começa aqui e aquilo vai se expandindo, né? Nós começamos em nós mesmos, porque nós temos que nos amar a nós mesmos. Você pode olhar no espelho e dizer glória a Deus por esse corpo que Deus me deu, por essa vida. Você tem que se amar. Amém? Quem se ama aqui? Eu me amo. Amém? Eu não tenho problema com isso. Tem pessoas que dizem, mas meu Deus, se eu desse uma esticadinha aqui, eu sou tão feio, essa boca torta, esse olho meio puxado, né? Se eu de repente investisse um pouco para mudar, irmão, ame do jeito que você é mesmo, amém? Ame você mesmo, ame você mesmo. Aí depois nós vamos amando, o círculo vai aumentando. Os que estão à nossa volta, que são os nossos cônjuges, a nossa família, os nossos irmãos da igreja, e assim vai se expandindo o nosso círculo de amor. Nós devemos amar a todos, por quê? Porque Jesus amou a todos. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Amar os nossos irmãos. Olha o verso 11, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas. Preste atenção isso aqui é forte. E anda em trevas, está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir. Está vendo aqui, irmão? Por que está perdido? Por que está muitas vezes desorientado, frustrado, decepcionado? Por quê? Porque ele não aprendeu a amar as pessoas à sua volta, os irmãos, a todos na verdade, que nós temos que andar como Jesus andou, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora, dá um salto lá para o verso 12 comigo. Olha só, olha o verso 12, somente o verso 12. A quarta evidência de que o conhecemos, de fato. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Eu tenho convicção
e essa minha convicção evidencia, eu deixo evidenciar isso, eu deixo isso claro em mim, que eu não tenho nenhum problema quanto ao meu velho homem lá atrás, porque ele já morreu, já foi sepultado, os meus pecados foram perdoados. Quem gosta de usar o passado, quem gosta de trabalhar com o passado é museu e o diabo, são dois que gostam de trabalhar com o passado. Quando alguém vir lançar, usado pelo inimigo, lançar o seu passado, lance e fale do futuro dele. O futuro dele é o lago de fogo e enxofre. Amém? Então ninguém pode desenterrar o nosso passado. O que passou, passou. Jesus já nos perdoou. Então, esta convicção eu tenho quando eu converso com as pessoas. Porque as pessoas que nos conhecem, muitas vezes, quando elas se aproximam de nós, já logo vem na mente dela, fulano, tal, lá atrás era assim, é assim, assado, agora está convertido, tal, já liga uma coisa com a outra, e aí o diabo começa ali. E aí, se elas, ao conversarem contigo, vê que você é convicto da sua salvação, que você é convicto de que Deus já te perdoou, e não tem nada mais, nenhum escrito de dívida contra você, nenhuma coisa mais, as tuas vestes estão brancas, e nunca falta o óleo na tua cabeça, você está ungido, tem vestes brancas, foi perdoado. Quando as pessoas ao conversarem contigo, sabendo do teu passado, e ver que você tem convicção, que você foi perdoado por Deus, e você é filho de Deus, elas vão querer ter a mesma certeza que você tem. Porque muitos, se forem reaver alguma coisa lá do passado, trazer à tona alguma coisa, é de se escandalizar. Mas saiba uma coisa, na nossa vida existe o antes e o depois de Cristo. Quem está depois de Cristo já aqui? O que aconteceu depois de Cristo, pastor Marco? O apóstolo Paulo fala em Romanos, ou melhor, Efésios capítulo 2, ele vos vivificou estando vós mortos, passado, vós mortos em ofensas e pecados e delitos, tal, andasses conforme os filhos da desobediência, conforme o curso desse mundo, ele vai falar. E isso não é mais problema para nós, porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, agora a minha dívida zerou, o meu passado zerou. Por mais que seja negro o que eu fiz no passado, foi muito cruel o que eu fiz, eu tenho que saber que Ele já me perdoou. Eu tenho essa convicção, e essa convicção que eu tenho deixa evidente que eu estou nele. Isso é muito forte. Outra coisa que está no verso 3, estou pegando pelo meio aqui algumas coisas para vocês perceberem comigo claramente. Como é que Deus trabalha? Como é que Deus trabalha? Deus trabalha diferente, amém? Deus trabalha diferente. Pode muitos não acreditarem o propósito que Deus tem contigo, o chamado que Deus tem contigo, a forma carinhosa que Deus te trata, que você é filho, Deus te ama. Pode muitos não acreditar isso, mas se você tem essa convicção no teu coração, e sabe que foi perdoado, e é amado por Deus, vai morar no céu, o importante não... Amém? O importante é ter essa certeza e deixar. Querem falar? Podem falar. Você tem a convicção de que você é um chamado de Deus. Você foi perdoado. Olha o verso 13. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Que é desde o princípio? Jesus. Jesus é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então olha só, a quinta evidência de que eu o conheço, verdadeiramente, é conhecer Jesus Cristo e vencer Satanás. Então eu de fato conheço, eu deixo isso claro, eu evidencio na minha vida, que eu conheço a Jesus agora, amém? E que eu venci Satanás, eu venci, irmão, você está aqui porque você venceu a Satanás. Mas como venceu Satanás, pastor? Claro, você antes não conseguia. Você antes estava amarrado de pés e mãos. Você não tinha força. Agora você está aqui, é sinal que você venceu a Satanás e conhece a Cristo. É por isso que ele tem ódio de nós. É por isso que ele tem ódio de nós.
Se Ele pudesse, Ele nos cercava na primeira curva, porque nós vencemos Ele. Quantos que ainda não conseguiram vencer, estão lá presos em alguma coisa e não conseguem se desvencilhar, não conseguem, e nós temos essa graça, nós conhecemos a Jesus Cristo. Olha só, pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Olha só, jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Então é duas coisas: conheço Jesus e venci o maligno. Isso é claro na minha vida, as pessoas veem isso em mim. Amém? As pessoas veem isso em você, irmão. Você venceu, você é um vencedor. Você não é um fracassado, você é um vencedor. Olha o verso 14 comigo. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte. Olha só, e a palavra de Deus está em vós. Então, uma outra evidência de que eu o conheço é que a palavra de Deus habita em mim. Amém? A palavra de Deus habita em mim. Já viu aquele irmão que só quer falar de Bíblia? Quando você se aproxima dele, que é tido como chatos por muitos, né, por muitos, é tido como chato, chatonildo. O cara é muito extremista, muito assim, muito crentão, muito afoito, esse é que ama de fato. E se ele fala essas coisas, quando ele se aproxima de você, só Bíblia, é porque a Bíblia diz assim, ó, a boca fala o que o coração está cheio. Eu conheci um irmão que cada vez que eu me aproximava dele, ele só queria falar em viagens. Eu viajei, eu pretendo viajar, eu pretendo fazer viagens, eu pretendo fazer isso, eu viajei. Era só por quê? Porque nisso consistia o que estava dentro do coração dele. A boca fala o que o coração está cheio. Claro que a gente tem que ser balanceado. A gente não pode também chegar ao ponto assim mas nós temos que deixar aflorar aquilo que está dentro de nós, que é espiritual. E não só se ater às coisas físicas desse presente século, desse presente mundo. Nós temos que deixar, porque na verdade é aquilo que Paulo disse: já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então a pessoa está cheia de Deus, a pessoa está cheia, está convicta, está certa. E o mundo sabe disso, as pessoas que o cercam sabem disso, que ele está cheio de Deus, que ele tem convicção de muitas coisas que antes ele não tinha. E aí, ele vai falar aos montões, porque isso está no coração dele, já está impregnado, está no sangue, corre nas veias. Amém? Glória a Deus. Se nos nossos encontros a gente trata de tudo e menos do espiritual, nós estamos enganados. Claro que não pode também querer espiritualizar todo o ambiente. Está no aniversário, está lá as pessoas rindo, e está lá o cara sentado lá no canto, falando língua estranha, o balão estourando, as crianças vindo correndo na frente dele, está lá, aleluia, glória a Deus. Não pode, tem que ser equilibrado. Estou falando aqui, ó, que existem os extremos, e nós não podemos estar nem um nem outro. Nós temos que ter o equilíbrio de tudo, mas não podemos esquecer, porque a tendência nossa, do espiritual. Fala de Jesus, fala para alguém, aproveita o ensejo, o momento. Se tem alguém ali que ainda não ouviu falar de Jesus, do Evangelho, aproveita o ensejo. Mas não é momento esse momento aqui é momento de divertimento, de lazer. Estou aqui nessa hora aqui, isso aqui não é momento. Mas não é assim que devemos pensar. Temos que pensar que todo momento é o momento, sim, para ter o equilíbrio das coisas e aproveitar falar do espiritual. Amém? Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Eu falo isso porque eu estava um dia numa festa de final de ano, na família, e sempre quando eu chego na família, alguns não são evangélicos, não são crentes, já tiveram, mas estão fora e tal, e aí quando eu chego no local, muitas vezes, se eles estão ouvindo músicas profanas, músicas mundanas, eles me respeitam. E eu louvo a Deus por isso, eles me respeitam. Eu nunca pedi isso para eles, faça isso, faça aquilo, não. Eles me respeitam,
baixa um volume lá, ou até mesmo desligo, já bota uma música evangélica, naquele momento para me respeitar. Pede que eu faça oração, pede que muitas vezes eu dou um conselho, né? Mas eu sei que aquele momento ali eu não posso espiritualizar demais. Aí depois, do momento que eu oro por alguém, eu dou um conselho, oro na hora da janta, depois eu já posso fazer uma brincadeira, contar uma piada decente, uma coisa decente. Eu posso estar ali no meio, porque eu não posso pensar que eu agora sou, eu não sou mais daqui, eu não sou mais humano agora. É humano sim, amém? Sabia que o título que Jesus mais gostava era Filho do Homem? Filho do Homem. E nós queremos ser só espirituais. Tem aqueles que querem ser só espirituais, E não pode, nós temos que saber que somos humanos também. Pode brincar, pode rir, pode contar piada, uma piada decente, pode ter o equilíbrio de tudo. Amém? Olha o verso 15 comigo agora, dá uma olhada no verso 15. Verso 15, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verso 17, e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece? Permanece para sempre. Então, outra coisa que evidencia que eu o conheço, é fazer a vontade de Deus e não amar o mundo. Outra coisa que evidencia, deixa claro que eu conheço, que eu conheço Jesus, estou nele agora, é que eu amo o Pai, eu quero fazer a vontade do Pai e não amo o mundo mais. Isso deixa claro que realmente nós se convertemos e estamos conhecendo a Deus de fato. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É todos os dias, é um andar contínuo, é um exercício da fé contínua, contínuo. Todos os dias eu tenho que exercitar a minha fé. Pastor Marcos? Sim, exercitar a minha fé. Todo dia, pastor, engraçado, eu só me lembro de Deus, que tem uma Bíblia para ler e de oração aqui só. Não. É um viver diário, amanhã de manhã cedinho, essa noite toda eu sou um crente, amanhã de manhã cedinho eu sou um crente, eu sou um crente, amém? Eu sou de Jesus em todo momento, eu me lembro dele, irmão, acredito eu que o arrebatamento da igreja, que está desacreditado por muitos, e nem dão bola mais para pregar isso aí, porque já desacreditaram, eles estão construindo um império na terra, e eles acham que vão ficar aqui, nesse império. É por isso que desacreditam do arrebatamento da igreja. Mas eu acredito que o arrebatamento da igreja é aquilo que Jesus falou. Assim como foram nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, aparentemente, olhando assim, tudo normal. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. A vida seguindo o seu curso normal. Nada de estranho, nada que chame atenção. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Aí ele diz assim, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos porque não o perceberam. Então o que está acontecendo? As pessoas não estão percebendo as coisas. Elas estão, parece que anestesiadas, iludibriadas. Tem gente que vê estrelinha, tem gente que sonha com coisas, preocupado com coisas, parece que vai ficar aqui para sempre. Irmãos, eu volto a falar aqui, o equilíbrio das coisas, nós temos que trabalhar, claro, como se ele viesse daqui a 10 anos, mas como se ele viesse daqui a 1 segundo, a 1 milésimo de fração de segundo. Nós temos que trabalhar de sobreaviso, alertas, vigilantes, porque nós não sabemos o dia em que a trombeta vai tocar e os crentes vão ser arrebatados. Será um acontecimento tão forte, tão impactante no mundo,
que as derrubadas daquelas duas torres gêmeas, naquela vez que até hoje é falado isso, um dos acontecimentos mais assim notáveis da história dos Estados Unidos e do mundo, os terroristas vindo com aqueles aviões, eu tenho essa imagem aqui na minha mente, eles vindo assim com um avião cheio de pessoas, eles vindo dando volta e se arremetiam contra aqueles edifícios, e foi tudo abaixo, morreu muita gente, e isso foi notícia, foi um choque no mundo inteiro, o mundo parou naquele dia, agora eu fico pensando, meu Deus, como será no arrebatamento da igreja? Imagina só, vai parar, os noticiários, as programações normais da televisão vão dar uma interrupção, vai haver uma interrupção das programações normais para dar a notícia, o plantão de notícia. Aconteceu algo no mundo que é assustador e inexplicável. As autoridades não têm explicação para o que aconteceu. Estão se reunindo, a ONU está se reunindo em caráter de emergência, para tentar explicar o que aconteceu, para tentar entender o que aconteceu. Vai ser notícia no mundo inteiro. Claro que muitos sabem, mas não querem acreditar, mas nesse dia é que vai dar aquele start. Mas aí, se ficar, o que adiantou, né? Sabia, ficou, e daí? E agora? Vai ter que derramar do seu próprio sangue, pagar com a sua própria vida. É triste. A gente olha as histórias dos mártires, aqueles que morreram, Estevão, né? A forma que foi apedrejado, né? Imagina, pedradas. Outros que foram cerrados ao meio, decapitados, jogados em arenas. Situações de extrema violência. A forma que esses homens morreram, perderam a sua vida por amor ao Evangelho, a Jesus. Isso aí vai voltar no mundo, vai ser no mundo inteiro, porque aí os que ficarem, alguns deles não vão aceitar o governo do anticristo, e aí eles vão começar a fugir das obrigações impostas. A gente viu por essa vacina agora do Covid, que quase que foi imposta, que foi obrigado. Um descuido do nosso governante maior lá, nosso presidente, seria isso sancionado como lei, e aí todos teriam que ser obrigatoriamente vacinados, porque muitos não se vacinaram, não deixaram. Não estou defendendo aqui que isso é ruim, não estou falando aqui que isso não deve ser feito, as pessoas devem tomar, foi já provado que faz bem, é eficaz a vacina. Mas porém, só para nós ter uma noção aqui do que é uma coisa imposta, que vai ser, no governo do anticristo vai ser imposto uma ordem, e ai daquele se não cumprir, e aí muitos não vão querer cumprir as ordens, e aí aonde vai ter que pagar com a sua própria vida. Que Deus nos ajude. Quem está aí? Amém? Está assustado, irmão? Não, né? Dá um glória a Deus aí. Vamos lá no verso 18 para nós terminarmos agora. Ou melhor, dá um salto lá para o verso 22. Diz assim, ó: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também o quê? Não tem o Pai. Já viu alguém negar o Filho? Tem seitas por aí que negam, né? Que negam Jesus Cristo como Salvador. Negam Ele, negam. Diz só acreditar no Pai, no Jeová, no Pai. E aí, dão com os burros na água quando vê um versículo disso aqui, né? Já passam apuro, né? Diante disso aqui. Isso aqui, uma vez, esse versículo aqui, uma vez, nunca me esqueço. Eu falei para uma pessoa que veio querer trazer a sua mensagem para mim, que estava andando de casa em casa, veio trazer uma mensagem para mim. Eu disse, pois então, deixa eu te falar, né, alguma coisa aqui. Aí fui lá, peguei a minha Bíblia, e eu disse, e isso aqui, o que tu me diz disso aqui? Pois então, que é isso aqui. Aí começou uma série de justificativas, descabidas, desconectas.
tá? Que não procedeu. E aí a gente falou isso aqui, ó. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem também o pai. Amém? Então uma outra evidência de que o conhecemos. Eu aceito o filho e aceito o pai. Pronto. Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós cremos. É o que nós cremos. Essa evidência tem que ser forte. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio. Eu creio. Eu falo para mim mesmo, eu creio. E as pessoas sabem que eu creio. Isso é evidenciar. Outra coisa importante aqui está no versículo 24. Dá um salto comigo lá. Diz assim, ó: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Está vendo, irmãos? Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também o que? Permanecereis no Filho. Então deixa Cristo de fato habitar no seu coração. Olha só, verso 26. Verso 26. O 25 diz assim, ó: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual a promessa? Vida eterna. Quem está aí, diga amém. Olha o 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele o que? Permanecereis. Olha o 28. E agora, filhinhos, então uma outra evidência de que eu o conheço é que eu permaneço ao longo do tempo. Quantos anos de conversão, meu irmão? Já estou há 15 anos no caminho. Quantos anos? Já estou há 12, já estou há 20, há 25, 30, 40 anos. E isso aí deixa evidente, claro para as pessoas, que eu permaneço em Jesus. E eu não posso sair, porque fora dele eu não tenho vida eterna. Porque só ele, no verso 25, promete vida eterna para nós. Só ele. Olha o 28. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos o quê? Confundidos por ele na sua vinda. Agora o verso 29 para fechar o capítulo. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Praticar a justiça é outra evidência clara de que eu o conheço. Amém? Vamos nos colocar de pé. Permanecer, conhecer, guardar mandamento e tudo isso que eu falei para você aqui são evidências claras de que eu o conheço verdadeiramente. Mas pastor, algumas coisas que o senhor falou aí dentro disso aí, muitas vezes é difícil se enquadrar. Não, irmãos, se você realmente aceitou a ele, está disposto a segui-lo, eu quero te informar uma coisa: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É só você deixar ele trabalhar, deixa ele fazer, deixa ele agir, deixa ele trabalhar. Abra o coração, não resista a Deus, não resista ao Espírito Santo, deixa ele moldar, trabalhar na sua vida, porque a sua vida é uma construção, a sua vida espiritual, você vai crescendo diariamente, e todas essas evidências que eu falei aqui, comprovam que você o conhece verdadeiramente. Coloque a mão no coração. Deus, eu sei que sempre Tu nos ouve quando aqui nos reunimos, e nesta noite, Senhor, eu pude compartilhar com os Teus filhos de algumas coisas que o Senhor falara ao meu coração por esses dias.
acerca do conhecer, as evidências do conhecer. Meu Deus, verdadeiramente, desde o dia em que nós entregamos a nossa vida para Ti, meu Deus, nós somos considerados, nós podemos nos considerar uma cidade edificada sobre o monte, como o Senhor falou. Tu mesmo falaste, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem se acende a candeia para colocar debaixo do alqueiro, mas no velador, para dar luz a todos os que estão na casa. A nossa vida é isso. A nossa vida é uma cidade edificada sobre o monte. Tem evidência para todos. Todos podem ver o que somos em Cristo. Não há nada escondido em nós. E esse nosso testemunho que damos, meu Pai, faz que outras vidas sejam alcançadas. É para isso que Tu pede a cada um de nós, que a gente dê testemunho da obra que realizasses em nós, para que outros sejam ganhos, através dessas evidências claras, das obras que fizesses em nossa vida. Te glorificamos, Te pedimos perdão das nossas incoerências, das nossas fraquezas e falhas, das nossas debilidades. Ó Deus, nos ajuda, porque sabemos que o Senhor nos chamou para sermos diferentes. O Senhor nos chamou para sermos diferentes, um povo especial para Si, um povo zeloso de boas obras. O Senhor nos chamou para fora desse sistema, desse mundo perverso, para sermos o Seu povo, um povo diferente, meu Pai. E nós queremos, meu Deus, manter a nossa identidade, manter a todo custo a nossa identidade em Cristo agora, e não deixar que nada venha ofuscar a Tua glória, o Teu brilho de nós. O mundo precisa ver, o mundo precisa saber da obra que realizastes em nossa vida. Aquele dia, aquele glorioso dia, em que fomos chamados, cada um diferente um do outro, mas todos foram chamados. Uma história linda, meu Deus, de como nós éramos e agora como somos. Na vida de muitos aqui até dá para escrever um livro, Senhor, porque tiveram, meu Deus, um passado longe de Deus, longe da luz, nas trevas. Tiveram um passado ruim, meu Deus, cheio de obstáculos, carregado de perversidade, de coisas ruins. Mas tudo mudou a partir do momento em que esse irmão, essa irmã entregou a sua vida para Ti. E agora queremos alcançar a nossa família, queremos alcançar a nossa gente, o nosso povo. Eu sei que a porta da arca está aberta ainda, para que a gente salve